Ganhar na loteria deveria ser o ponto alto da minha vida. Mas às vezes, o preço do sonho é mais alto do que você imagina. E no meu caso, tudo começou com um bilhete premiado e terminou com um segredo que alguém estava disposto a matar para proteger. Meu nome é Clara, tenho 32 anos e sou mulher. O que vou contar agora mudou não apenas minha vida, mas também a forma como eu vejo o mundo e as pessoas em quem confio. Eu sempre trabalhei como gerente em uma loja de departamentos. Não era nada glamuroso, mas pagava as contas. Minha rotina era monótona: acordar cedo, enfrentar o trânsito, lidar com clientes insatisfeitos e voltar para casa exausta. Eu morava sozinha em um apartamento pequeno e mal conseguia guardar dinheiro no fim do mês. Mas havia algo mais sombrio na minha vida além da rotina cansativa: um relacionamento tóxico. Meu namorado, Lucas, era carismático e apaixonante, mas também controlador. Ele questionava cada centavo que eu gastava e me fazia sentir culpada por querer sonhar com algo maior. Você não precisa dessa vida chique, ele dizia, sempre que eu mencionava a possibilidade de ganhar na loteria ou mudar de vida. Somos felizes assim, mas eu não era feliz. Pelo menos não completamente. E foi nesse contexto que comprei o bilhete premiado. Naquela noite, enquanto digitava os números aleatoriamente no site oficial da loteria, senti algo diferente. Um arrepio estranho percorreu minha espinha. Talvez fosse intuição, ou talvez fosse medo. Medo do que poderia acontecer se eu realmente ganhasse. 3 dias depois, recebi uma notificação no meu celular. Era um e-mail oficial da loteria. Parabéns, você é o ganhador do prêmio máximo. No início, achei que fosse um golpe. Mas quando conferi os números novamente, meu coração paralisou. Eram os mesmos que eu havia escolhido. 100 milhões de reais. Mas antes mesmo de comemorar, veio o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Quando contei a Lucas sobre o prêmio, ele não pareceu surpreso. Na verdade, sua reação foi estranhamente calma. Isso vai mudar tudo, Clara, ele disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas espero que você saiba o que está fazendo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente nos dias seguintes. Por quê? Por que ele parecia tão preparado? E então, 2 dias depois, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Uma simples frase que fez meu sangue gelar. O dinheiro não é seu. Devolva-o, ou você vai se arrepender. Quem enviou isso? Como sabiam que eu tinha ganhado? Eu não contei a ninguém além de Lucas. Foi aí que percebi. Eu não estava segura. Largar. O emprego foi a coisa mais fácil que fiz na vida. Eu entrei no escritório na manhã seguinte, vestida com minhas roupas mais caras, compradas em uma loja de grife minutos antes, e simplesmente disse à minha chefe que estava saindo. Ela ficou boquiaberta, é claro. Quem não ficaria? Mas a verdadeira tempestade estava em casa. Quando cheguei ao apartamento, encontrei Lucas mexendo no meu laptop. O que você está fazendo? Perguntei, tentando soar casual, mas já sentindo um nó no estômago. Nada demais, ele respondeu, fechando o computador rapidamente. Só queria ver se você tinha pensado direito nessa loucura de largar o emprego. Não é loucura, Lucas. É minha vida, meu dinheiro. Ele se levantou, aproximando-se de mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, mas algo pior. Frieza. Esse dinheiro vai mudar tudo, Clara. E eu só quero ter certeza de que você sabe quem são seus amigos de verdade. Aquelas palavras me assustaram. Eu sabia que Lucas era possessivo, mas isso parecia outra coisa. Uma ameaça velada. Com o dinheiro. Na conta, decidi fazer algo que há anos não fazia. Voltar para a casa dos meus pais. Eu cresci em uma cidade pequena no interior, onde todos se conhecem pelo nome. Desde que me mudei para a capital, aos 18 anos, só voltei lá em ocasiões especiais, como casamentos ou enterros. Mas algo me puxava para aquele lugar. Talvez fosse saudade, ou talvez fosse algo mais profundo. Antes de partir, porém, percebi algo estranho. Meu carro, que eu havia deixado estacionado na rua, estava com os pneus furados. E na calçada vi Lucas conversando com alguém ao telefone. Ele olhou para mim e desligou abruptamente. Naquela mesma noite, enquanto arrumava minhas malas, ouvi passos do lado de fora do meu apartamento. Passos lentos, deliberados. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Quando abri a porta, encontrei um envelope branco no chão. Dentro dele, havia uma única frase escrita à mão. Volte para casa antes que seja tarde demais. Quem escreveu isso?
E por que eu deveria voltar para casa? Decidi não avisar a ninguém sobre minha partida. Comprei um SUV novo e fui embora no meio da noite, sem olhar para trás. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Passei horas conversando com minha mãe sobre receitas antigas, explorando os álbuns de fotos e revivendo memórias da infância. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma noite, enquanto eu arrumava meu antigo quarto, encontrei uma caixa de madeira no fundo do armário. Dentro dela havia cartas amareladas e uma fotografia que eu nunca tinha visto antes. Na imagem, meu pai estava ao lado de uma mulher que não era minha mãe. Eles pareciam felizes, abraçados em frente a uma casa que eu não reconhecia. Quando mostrei a foto para minha mãe, ela empalideceu. "Onde você encontrou isso?" Ela perguntou, sua voz tremendo. "No meu quarto." "Quem é essa mulher?" Ela hesitou, por um momento antes de responder. "Essa é uma parte da nossa vida que preferimos esquecer." Mas eu não ia deixar passar. Quanto mais eu insistia, mais eles se fechavam. Até que uma noite, escutei vozes altas vindas da sala. Meu pai estava furioso, dizendo coisas como: "Não deveríamos ter guardado isso por tanto tempo, e ela merece saber a verdade." Intrigada, decidi investigar por conta própria. Naquela noite, depois de ouvir a conversa tensa entre meus pais, decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Voltei ao meu quarto e peguei novamente a caixa de madeira. Havia algo nela que parecia gritar perigo e verdade ao mesmo tempo. Dentro da caixa, além das cartas amareladas e da fotografia, encontrei um pequeno caderno com capa de couro desgastada. Abri-o cuidadosamente e comecei a ler. As páginas estavam cheias de anotações escritas à mão por alguém que eu reconheci imediatamente como meu pai. A caligrafia era inconfundível. As primeiras entradas eram simples registros do dia a dia, mas conforme eu avançava nas páginas, o tom mudava. Ele falava sobre uma decisão difícil, mencionava nomes que eu não conhecia e escrevia frases que me deixaram gelada. Não sei se fiz a escolha certa. Eles disseram que seria melhor assim, mas será que eu deveria ter contado a verdade? Ela merece saber quem realmente é, mas será que ela vai me perdoar? Quem era ela? Será que ele estava falando de mim? Havia também referências a uma casa na estrada para o lago, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Meu coração começou a acelerar. Quanto mais eu lia, mais percebia que havia algo muito maior em jogo, algo que envolvia minha própria identidade. No final do caderno, uma frase destacava-se em letras maiúsculas, sublinhada várias vezes. "Não deixe que eles encontrem você." Quem? Eram eles? E por que meu pai estava tão preocupado? Decidi confrontar meus pais na manhã seguinte. Quando desci para tomar café, eles estavam sentados à mesa com expressões tensas. Pareciam estar esperando por isso. "Preciso saber a verdade," eu disse, colocando a foto e o caderno na mesa. "Quem é essa mulher? E o que está acontecendo aqui?" Minha mãe cobriu o rosto com as mãos, mas meu pai apenas suspirou profundamente. "Clara," ele começou hesitante. "Você tem o direito de saber, mas prometa que vai ouvir até o fim." Meu pai explicou que a mulher na foto era Maria, sua primeira esposa. Eles tinham se casado jovens e morado em uma pequena casa perto do lago. Tudo parecia perfeito até que Maria engravidou. Foi então que as coisas começaram a dar errado. Maria sofria de depressão severa, algo que na época era pouco compreendido e maltratado. Ela teve dificuldades durante a gravidez e, após o parto, entrou em colapso emocional. Meu pai tentou ajudá-la, mas os recursos eram limitados e a situação só piorava. Ela fez uma coisa terrível, meu pai disse, a voz embargada. "Uma noite, ela levou vocês duas para o lago. Disse que queria mostrar algo especial. Meu coração paralisou." "O que aconteceu?" perguntei, já sabendo que a resposta não seria fácil. Ele hesitou antes de continuar. Ela tentou afogar você e a si mesma. Eu cheguei a tempo de salvar você, mas Minha mãe interrompeu, incapaz de conter as lágrimas. "Ela não sobreviveu, Clara. Você tinha apenas 2 meses de idade." Fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando processar tudo aquilo. Então, veio a segunda bomba. "Mas esse não é o único segredo," meu pai continuou. "Depois da morte de Maria, eu recebi ameaças.
Pessoas dizendo que eu não deveria ter salvado você, que você não deveria existir. Quem são essas pessoas? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ele balançou a cabeça. Eu nunca soube ao certo, mas sempre achei que fossem familiares de Maria, ou talvez alguém ligado ao lago. A menção ao lago despertou algo dentro de mim. Eu precisava ir até lá. Precisava ver aquele lugar com meus próprios olhos. Contra a vontade dos meus pais, peguei o SUV e dirigi até a estrada indicada no caderno. A casa ainda estava lá, velha e abandonada, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. Parecia saída de um filme de terror, mas eu não podia desistir agora. Ao entrar na casa, senti uma atmosfera pesada, como se algo estivesse me observando. No centro da sala, encontrei uma mesa coberta de poeira. Sobre ela, havia uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, encontrei documentos antigos e uma chave. A chave parecia ser de um cofre. Mas onde? Enquanto explorava o resto da casa, percebi que havia algo estranho no porão. Desci as escadas rangentes e encontrei uma porta trancada. Testei a chave e ela se encaixou perfeitamente. Ao abrir a porta, fiquei sem ar. Lá dentro havia um mural coberto de fotos, recortes de jornal e notas escritas à mão. Todas elas tinham algo em comum. Uma figura central, um homem que aparecia repetidamente em diferentes épocas e lugares. E no meio do mural, havia uma foto minha. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Lucas, segurando uma lanterna e com uma expressão sombria no rosto. Eu sabia que você viria aqui, ele disse, sua voz carregada de uma frieza que eu nunca tinha ouvido antes. Lucas, como você me encontrou? Isso não importa agora, ele respondeu, aproximando-se lentamente. O que importa é que você descobriu algo que não deveria. Lucas, o que você está fazendo aqui? Minha voz tremia enquanto eu tentava manter a calma. Ele parecia outra pessoa. Seus olhos estavam frios, calculistas, e seu sorriso era algo que eu nunca tinha visto antes. Você realmente acha que foi coincidência ganhar na loteria? Ele perguntou, parando a poucos metros de mim. Acha que aquele bilhete premiado caiu no seu colo por acaso? Meu coração disparou. O que você quer dizer? Ele riu baixinho, um som que me arrepiou até os ossos. Eu sabia quem você era desde o início, Clara. Sabia que você era a filha do homem que... Bem, digamos que ele fez escolhas que não agradaram certas pessoas. Certas pessoas? Quem são elas? E o que isso tem a ver comigo? Ele balançou a cabeça, como se estivesse frustrado por ter que explicar algo tão óbvio. As pessoas ligadas ao lago. Elas nunca aceitaram o que aconteceu com Maria. Acham que sua existência é uma aberração, uma violação de algo maior. Você está falando como se fossem... loucos. Talvez sejam, ele admitiu, dando mais um passo em minha direção. Mas eles têm recursos, dinheiro, poder. E agora que você ganhou na loteria, chamou atenção demais. Eles vão atrás de você. Clara, eles sempre vão atrás. Então por que você está aqui? Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade deveria revelar. Porque eu fui pago para garantir que você não descobrisse isso. Pago? Por quem? Isso não importa agora, ele disse, desviando o olhar. O que importa é que você sabe demais. E pessoas que sabem demais tendem a... desaparecer. Antes que eu pudesse reagir, Lucas tirou algo do bolso. Um pequeno frasco com um líquido transparente. O que é isso? Algo que vai te fazer esquecer tudo. Ele respondeu, com uma calma assustadora. Você vai voltar para casa, continuar sua vida e nunca mais pensar nisso. Recuei instintivamente, mas ele já estava avançando. Não havia para onde correr. Estávamos no porão, trancados naquele espaço claustrofóbico. Você não pode fazer isso! Gritei, tentando ganhar tempo. Eu não quero machucar você, Clara, ele disse, sua expressão vacilando por um breve momento. Mas também não posso deixar que eles te machuquem. Se eu te entregar, eles vão te matar. Isso aqui é misericórdia. Misericórdia? Minha voz ecoou pelo porão. Você está tentando me drogar. Ele hesitou novamente, como se estivesse lutando contra si mesmo. Foi então que percebi algo crucial. Ele ainda sentia algo por mim.
Talvez não amor, mas algo próximo o suficiente para criar dúvida. Lucas, por favor, implorei, tentando soar vulnerável. Você sabe que isso está errado. Você não é assim. Ele abaixou o braço por um momento, claramente dividido. Mas então, ouvimos passos vindo de fora da casa. Alguém estava lá. Merda, ele murmurou, guardando o frasco rapidamente. Eles chegaram mais cedo. Quem são eles? Não há tempo para explicações, ele disse, puxando-me pela mão. Vamos sair daqui, agora. Corremos escada acima, mas quando chegamos à porta da frente, ela estava trancada. Do lado de fora, vozes abafadas discutiam algo que não conseguíamos entender. Tem outra saída? Sussurrei, tentando controlar minha respiração. Só pelas janelas, ele respondeu, arrastando-me até a lateral da casa. Abriu uma janela emperrada com esforço e me ajudou a sair. Estávamos cercados por árvores densas, mas pelo menos estávamos livres da casa. Para onde vamos agora? Perguntei enquanto corríamos pela floresta. Para o carro, ele respondeu sem olhar para trás. Precisamos sair dessa cidade o mais rápido possível. Mas antes que pudéssemos chegar ao SUV, ouvimos o som inconfundível de motores rugindo. Faróis cortaram a escuridão, iluminando a estrada à nossa frente. 3 carros pretos pararam bruscamente, bloqueando o nosso caminho. Homens mascarados saíram dos veículos armados até os dentes. Lucas! Gritei agarrando seu braço. O que vamos fazer agora? Ele me olhou nos olhos, sua expressão finalmente mostrando algo além de frieza. Era medo. Eu só queria te proteger, ele murmurou, antes de se virar para os homens. Os homens avançaram lentamente, suas armas apontadas diretamente para nós. Entregue-a, disse um deles, sua voz distorcida por um dispositivo eletrônico. Lucas hesitou por um momento, mas então fez algo que eu jamais esperaria. Ele me empurrou para trás, para dentro das árvores e gritou. Corra! Lucas, não! Gritei, mas ele já estava enfrentando os homens sozinho. Enquanto corria pela floresta, ouvi tiros ecoando atrás de mim. Meu coração estava prestes a explodir, mas eu sabia que precisava continuar. Finalmente, alcancei uma estrada secundária e encontrei um velho celeiro abandonado. Entrei e me escondi atrás de algumas caixas tentando recuperar o fôlego. Foi então que ouvi passos novamente. Dessa vez eram mais leves, mais cautelosos. Clara? Uma voz familiar chamou. Era meu pai. Pai? Respondi saindo do esconderijo. Como você me encontrou? Eu sabia que você viria aqui, ele disse, abraçando-me com força. Mas precisamos sair agora. Eles estão vindo. Eles quem? O que está acontecendo, pai? Ele suspirou profundamente. Essa história é muito maior do que você imagina. E agora você está no centro dela. Meu pai me puxou para fora do celeiro, mas antes que pudéssemos correr, ouvimos o som de motores se aproximando. Os faróis cortaram a escuridão novamente, iluminando a estrada atrás de nós. Rápido, entre no carro, ele disse, abrindo a porta de um velho sedã estacionado ali perto. Enquanto dirigia em alta velocidade pela estrada escura, meu pai finalmente começou a falar. Clara, há coisas sobre o lago e sobre Maria que eu nunca te contei. Coisas que eu mesmo demorei anos para entender. O que você quer dizer? Perguntei, tentando controlar minha respiração acelerada. Maria não era apenas uma mulher com problemas mentais, ele continuou, sua voz carregada de dor. Ela fazia parte de algo maior. Uma espécie de culto que acreditava que o lago era sagrado, um portal para outra dimensão. Eles achavam que qualquer pessoa nascida ali tinha um propósito especial. E eu... sou uma dessas pessoas? Ele assentiu lentamente. Sim, eles acreditavam que você era uma escolhida, alguém destinada a cumprir uma profecia antiga. Mas quando Maria tentou afogá-la, eles ficaram furiosos. Acharam que eu havia interferido no destino. Então é por isso que eles estão atrás de mim? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Sim, eles nunca pararam de procurar por você. Quando você ganhou na loteria, chamou muita atenção. Eles viram isso como um sinal de que você estava voltando ao lugar onde tudo começou. Meu pai dirigiu até uma pequena cabana nas montanhas, longe da cidade. Era um lugar isolado, onde ele disse que estaríamos seguros por enquanto.
mas eu sabia que não poderia me esconder para sempre. Pai, eu preciso enfrentá-los, eu disse determinada. Não posso continuar fugindo. Você não sabe o que está enfrentando, ele respondeu preocupado. Essas pessoas não são normais. Elas têm habilidades, forças que desafiam a lógica. Então me ensine, insisti. Se eu sou essa escolhida, deve haver algo que posso fazer para me defender. Ele hesitou por um momento, mas então assentiu. Há uma maneira, mas você precisa estar preparada para aceitar as consequências. Nos dias seguintes, meu pai me treinou. Ele me mostrou rituais antigos, símbolos que poderiam me proteger e histórias sobre os membros do culto. Aprendi que o lago era mais do que um simples ponto geográfico. Era um portal que conectava nosso mundo a outro. E que eu, supostamente, tinha o poder de abrir ou fechar esse portal. Mas havia um preço. Se eu escolhesse fechá-lo, teria que sacrificar algo muito importante. Para mim, finalmente chegou o dia. Meu pai e eu voltamos ao lago ao amanhecer. A casa antiga ainda estava lá, mas agora parecia mais sinistra do que nunca. Ao redor do lago, figuras encapuzadas se reuniam, suas vozes murmurando em uma língua que eu não entendia. Você está pronta? Meu pai perguntou segurando minha mão. Não sei, respondi honestamente, mas não tenho escolha. Caminhamos até o centro do círculo de capuzes. Um homem alto com olhos penetrantes avançou e nos encarou. Você finalmente voltou, ele disse, sua voz grave ecoando pelo espaço. Sabíamos que viria. Eu não vou deixar vocês me usarem, respondi firme. Você não entende, ele retrucou. Você é a chave para algo maior do que pode imaginar. Abra o portal e todos nós seremos libertados. Libertados para quê? Perguntei, incrédula. Para um mundo novo. Um mundo onde os escolhidos governam e os fracos desaparecem. Aquilo era loucura. Eu não podia permitir que aquilo acontecesse. Com a ajuda dos símbolos que meu pai havia me ensinado, comecei a recitar um ritual antigo. As figuras encapuzadas começaram a gritar, suas vozes cheias de raiva e medo. O lago começou a borbulhar, como se algo estivesse tentando emergir. Mas então senti uma dor intensa no peito. Era o preço que eu teria que pagar. Clara! Meu pai gritou, correndo em minha direção. Não! Eu gritei de volta. Termine o ritual! Com lágrimas nos olhos, ele obedeceu. As figuras encapuzadas começaram a desaparecer, um por um, até que restasse apenas silêncio. Quando abri os olhos novamente, o lago estava calmo. O portal havia sido fechado. Mas eu também sentia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Meses depois, voltei para a cidade. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha perdido algo importante, parte de minha própria essência, mas sabia que havia salvado inúmeras vidas ao fechar aquele portal. Lucas? Ele nunca mais apareceu. Não sei se sobreviveu àquela noite no lago. Às vezes penso nele, e me pergunto se ele realmente estava tentando me proteger ou apenas seguindo ordens. Hoje, vivo uma vida simples, longe das complicações do passado. Mas sempre que vejo um lago, sinto um arrepio na espinha. Porque sei que, em algum lugar, o portal ainda espera, e talvez um dia ele precise ser fechado novamente.